Mais uma noite, né, irmãos? Mais uma semana vencida. Graças a Deus, graças ao Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui, né? Mais uma noite reunidos para ouvir a palavra do Senhor. O que o Senhor tem nos preparado mais um domingo, mais um dia de culto tão maravilhoso. O Senhor, na quarta-feira, irmãos, foi um culto tão maravilhoso. Oramos muito no final do culto. Quem estava na quarta-feira que viu, foi maravilhoso o culto do irmão Tiago, que ele esteve aqui pregando para a palavra do Senhor, para que pudéssemos ouvir. E o Senhor, em meio àquela oração, Ele me trouxe uma palavra. E essa palavra é uma palavra de grande importância para os tempos que estamos vivendo hoje, de extrema importância, de muitíssima importância mesmo. Vocês vão ver que o decorrer desse culto, dessa pregação, vocês vão ver a necessidade que temos de fazer o que vai ser dito aqui hoje. Quero que os irmãos abram as Bíblias em Isaías, capítulo 55. Isaías, livro de Isaías, capítulo 55. Glórias ao Senhor Jesus, aleluia, Senhor. Glorificado seja o teu nome. Isaías 55, a partir do versículo 6 até o 9. Amém, irmãos? Amém. Assim diz a palavra do Senhor: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos. Volte-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e para o nosso Deus, porque é generoso em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como o céu é mais alto do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Amém, irmãos? Podem se assentar. Irmãos, eu vou apenas orar mais uma vez por essa palavra. Inclinem suas cabeças, só um minuto. Senhor, em nome do Senhor Jesus, pelo poder do Espírito Santo, eu clamo a Ti por esta palavra, Senhor. Mostre e revele a nós, Senhor, o que o Senhor quer de fato que entendamos, Senhor. Esta palavra foi dada a mim, através do Senhor, em uma grande oração, Senhor. Revele a nós, de fato, que possamos entender com todas as letras, com cada vírgula, com cada acento, tudo que for revelado aqui, Senhor. Que não fique para fora, que não seja apenas ouvido e ignorado, mas que possamos digerir essa palavra de hoje e possamos levar adiante em nossos corações, que guardemos em nossos pensamentos e possamos fazer de tudo para que se cumpra tudo que for ser pregado aqui hoje, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, como eu havia dito, é uma palavra de extrema e grandiosa importância. O Senhor me mandou nessa palavra, porque aqui Ele diz para buscarmos o Senhor ainda enquanto ainda há tempo. Nós não sabemos até quando estaremos aqui, não sabemos o último dia da nossa vida, o último minuto, o último segundo. Não sabemos se vai ser hoje, não sabemos se vai ser amanhã, essa semana, semana que vem, o mês que vem, não sabemos. Então, por isso, irmãos, algumas estatísticas foram buscadas
E eu confesso aos irmãos que eu estou arrepiado de ver o que eu vi no dia de hoje, ao buscar essas estatísticas. É de se assombrar realmente. O Senhor diz: buscai a mim enquanto há tempo. Olha só, o que foi achado, o que o Senhor me mandou fazer: mostrar aos irmãos o índice de mortes de seres humanos por ano, por dia e tudo mais. Segundo o site UOL, morrem cerca de 47 mil pessoas no trânsito brasileiro por ano, e 400 mil ficam com algumas sequelas. Meu Deus do céu, vocês sabiam disso? Que por ano, aqui no Brasil, 47 mil pessoas morrem no trânsito, com acidente de algum veículo, um carro, uma moto, um caminhão, um ônibus, ou seja, qual for o veículo. 47 mil almas partem todos os anos apenas com acidentes de trânsito. É um número absurdo. Segundo o que eu estudei, dizem que morrem mais pessoas com acidente de trânsito no Brasil, apenas no Brasil, mais do que em algumas guerras que acontecem, geralmente em alguns países que morrem até 20, 30 mil pessoas numa guerra. Em um ano morre 47 mil, a média. Dizem que, algumas pessoas dizem ainda que isso aqui é o dado mínimo de falecimentos por ano, por apenas esse motivo, trânsito. Se você de repente dirige algum carro, algum veículo, seja qual for o veículo, tome cuidado, siga as leis do trânsito. Você ainda que é cristão, segue as leis do Senhor, tem que ter mais ainda consciência que aqui também tem as leis corretas a ser seguidas, as leis de trânsito, temos que obedecer, porque a partir do momento que fazemos tudo corretamente no trânsito também, evitamos acidentes, evitamos mortes, evitamos sequelas. Como dizem aqui, 400 mil pessoas por ano ficam com alguma sequela, perde uma perna, um braço, acontece alguma coisa, não consegue mais ter uma vida normal. Eu vi casos de pessoas assim que é uma pena olhar que aquilo realmente aconteceu, anda acontecendo. Mas por quê? Porque não vigiaram, não fizeram de tudo para que essas mortes fossem evitadas. Alguns sobrevivem e matam outros, ou outros acabam se matando e deixam outros com sequelas. É uma tragédia. Isso eu falei apenas no Brasil. Olha só, também em todo o mundo morrem cerca de 1.250.000 pessoas por ano por acidentes de trânsito. No mundo, 1.250.000 almas partem todos os anos. E o que o Senhor diz? Buscai a mim enquanto há tempo. Será que a maioria dessas pessoas que partem pensam desse jeito? Vou buscar o Senhor porque eu ainda tenho tempo. Vou dizer aos irmãos, eu não acredito nisso. Muitos não acreditam, não buscam o Senhor enquanto há tempo, porque eles nem sabem quem é o Senhor. Como podem escapar do juízo partindo, aliás, desobedecendo as leis de trânsito? Porque a maioria dos acidentes acontece por imprudências no trânsito, por acharem que estar no volante tem tudo, tem mil maravilhas. Eu sou o cara por estar no volante. Mas o professor, meu instrutor de aulas que eu tive na autoescola me disse: um carro, um veículo, principalmente um caminhão ou um ônibus, uma das piores armas que você tem na sua mão quando você está dirigindo. Se você der um tiro em alguém, não chega nem perto de você atropelar alguém com algum veículo ou causar algum acidente, porque causa muitas mortes. Então, irmão, olha só, vou repetir mais uma vez: 1.250.000 pessoas por ano, só no trânsito, no mundo inteiro, partem para a eternidade. E infelizmente, irmãos, temos que ser honestos, retos e
temos que dizer que a maioria não é salva, porque não busca ao Senhor e morre por imprudência dele mesmo, porque não obedecem às leis de trânsito e muito menos conhece o Senhor e muito menos vai obedecer a palavra do Senhor, por falta de conhecimento, entendimento, sabedoria. Não tem isso nos seus corações. Outro dado muito importante, segundo o site G1, 500 mil pessoas morrem por ano por consumo de drogas em todo o mundo. 500 mil pessoas, 500 mil de pessoas deixam o mundo por ano por uso de drogas, entorpecentes, crack, maconha, seja qual for o tipo de droga, até cigarros. Muita coisa mata muitas pessoas, 500 mil por ano em todo o mundo. Você imagina que tragédia, 500 mil pessoas todo ano morrer por uma coisa tão fútil, uma coisa tão inútil, que acaba com sua vida aos poucos, que vicia o seu coração, sua mente, fazem se perder para sempre aqui na terra. A partir daqui começam a se perder, porque quando chega um momento crítico em que dá uma overdose, já não tem mais volta. É muito difícil quando está se envolvido no mundo das drogas, alguma pessoa voltar para trás, porque o Senhor Jesus dá oportunidades, mas quando ele desperdiça e continua ali, no mundo das drogas, fumando e tudo mais, o que acontece? É levado, e faz parte dessas estatísticas aqui, 500 mil. Meu Deus do céu, isso é muito sério, irmãos. Eu falo isso porque de repente vocês têm alguém na família, ou algum amigo, algum colega de trabalho, de escola, da faculdade, não sei, que de repente usa, e você não sabe, ou então até sabe. Se souber, repreenda, irmão, enquanto há tempo. Faça de tudo para que essa pessoa deixe essa vida. Se a pessoa ignorar você, ore por ele. Se ele ignorar a palavra do Senhor, ore por ele. Se ele falar que Jesus não existe, ore por ele. Se ele falar que a droga está fazendo a vida dele ser melhor do que qualquer outra coisa, ore por ele, irmãos. Mesmo que ele ignorar a pregação, ore, porque pela misericórdia de Deus ele pode ser salvo sim. A esperança é a última que morre, é o que diz. Então nós temos que sempre persistir. Se não for em pregação, se o irmão teimar e não querer ouvir, ore, apenas ore, e ore muito, que o Senhor vai trazer ele para Cristo, em nome do Senhor Jesus. É só confiar. Outro dado muito importante, segundo a Organização Mundial da Saúde, cerca de 3.300.000 pessoas morrem por ano em todo o mundo por consumo de álcool, sendo que em cada 20 mortes, mais do que AIDS, tuberculose e violências, todas elas juntas. Meu Deus, olha só, 3.300.000 pessoas morrem por ano. Por quê? Por álcool, consumo de bebidas alcoólicas, de todas as maneiras, de todo tipo de bebida alcoólica. É um dado muito, mas muito assustador, irmãos. Imagine você pensar, o ano tem 365 dias. Em 365 dias, morrer no mundo, partir do mundo, 3.300.000 almas por bebidas alcoólicas. E o pior de tudo, todas elas sendo condenadas. Por quê? Consumo de álcool. Não cuidou do seu templo do Espírito Santo, como diz a palavra, para tratarmos como templos do Espírito Santo nos nossos corpos. É um dado assim que eu confesso aos irmãos que eu chorei quando eu vi isso aqui. Eu não acreditei. Eu até agora estou olhando esses dados aqui, mas esse daqui me chamou mais atenção sobre a bebida.
E eu não aguentei. Eu chorei. Eu até agora tento acreditar que isso não é verdade, mas é uma realidade, irmãos. Alguém das nossas famílias também, sempre viciados em bebidas. Às vezes você é teimoso, fica ali insistindo, não, uma cervejinha não vai fazer mal. De repente até crente faz isso, sabia? Crente faz isso. Ah, não vai fazer mal. Faz mal para o seu corpo, faz mal para a sua alma, ofende a santidade do Senhor, porque o Senhor quer vê-lo santo, puro, santificado, e não impuro, com as coisas do mundo, se embebedando. Olha só o que diz lá a palavra do Senhor em Gálatas capítulo 5, no verso 19: porque as obras da carne são manifestadas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro que já antes vos disse, que os que cometem tais coisas, olha só, vírgula, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Amém. Meu Deus do céu, essas pessoas não herdarão o reino de Deus. E o que estou falando sobre bebedice, disse ali, bebedice, não herdarão o reino de Deus. 3.300.000 por ano, sendo para sempre condenados, perdendo a última chance para sempre de ser salvo, a última chance para sempre de receber o Senhor Jesus no seu coração, de confessá-lo que Ele é o único Salvador. Meu Deus do céu. Segundo o site G1, cerca de 40.000 brasileiros morrem por ano vítimas de armas de fogo. Outro dado muito grande: 40.000 brasileiros, não estou falando o mundo inteiro. Segundo registros, fora os que não foram registrados, 40.000 brasileiros morrem por vítimas de armas de fogo, acidental ou não. Pode ser em guerras de favelas ou não, alguma coisa assim do tipo. 40.000 morrem por balas de arma de fogo. Imagina você, eu não sei se algum irmão já passou por uma situação dessa, de ver alguém sendo baleado na sua frente, e você correr risco ali num tiroteio, e de repente passa um filme na sua cabeça naquela hora. Meu Deus, será que eu tenho agradado a Ele? Vamos supor, os irmãos estão ali numa situação de perigo, a qualquer momento pode levar um tiro. Será que a sua alma, a sua salvação está garantida se você partir dali naquele momento? Faça uma reflexão, porque se esse dado nos mostra 40.000 brasileiros apenas com vítimas de arma de fogo morrem por ano, a qualquer momento também podemos ser vítimas dessas balas. Não sabemos os projetos, os planos do Senhor. Isso aqui não é apenas para ímpios que podem morrer. Crentes também podem partir. Pode ser um tiro acidental, entre aspas, porque o Senhor pode permitir. Porque se o Senhor não permitir, não vai acontecer. Mas e se permitir? Temos que estar preparados, irmãos. Temos que estar preparados, porque o Senhor quer ver nossas almas fora de perigo, fora do caminho da condenação. Meu Deus.
Segundo o site Gospel Mais, outro dado, cerca de 3 bilhões de pessoas, olha só, isso aqui já não é dado de morte, mas é um outro dado que eu não tinha que deixar de fora. Cerca de 3 bilhões de pessoas em todo o mundo não ouviram falar de Jesus. Cerca de 7 bilhões a 8 bilhões de pessoas no mundo, a média, normalmente, porque nascem muitas pessoas em todo o mundo também, diariamente, nunca ouviram falar de Jesus. 3 bilhões. Meu Deus do céu. Sendo que os lugares que mais precisam de missionários são Saara Ocidental, que tem 99,9% da população muçulmana. Olha só que absurdo. Esse lugar que eu estou falando, apenas 0,1% de chance de ter cristão. O restante é todo muçulmano. Quantos que estão fora do caminho do Senhor Jesus? Quantos que nunca ouviram falar de Jesus aqui? Essas pessoas, que inclusive alguns deles se sacrificam, porque acham que o Deus deles, no caso seria, se eu não me engano, acho que eles falam que é Maomé, do outro lado vai estar guardando eles, por eles estarem se suicidando em algumas missões, mas mal sabem eles que vão morrer sem salvação alguma, vão para um lugar completamente horrível, totalmente diferente daquilo que eles foram ensinados, disciplinados a vida inteira, sendo que na verdade Jesus é o único que salva. E imagina vocês, 99,9% da população de Saara Ocidental, todos muçulmanos, quase todos, apenas 0,1% não muçulmano. É um absurdo, se formos ver pelo lado espiritual. E o Marrocos também precisa de missionários, que tem cerca de 12 mil cristãos. E sabe quantos por cento que é esses 12 mil cristãos? Parece muito, né? Mas não é. 0,2% de cristãos. Isso no Marrocos. Imagina o tanto de população que não tem. Quantos milhões e milhões de pessoas que não são cristãos em Marrocos. E outro dado muito importante: em toda a África, estou falando no continente inteiro, 40 milhões de africanos também nunca ouviram falar de Jesus. Nunca ouviram em suas vidas. Nunca sequer, assim, receberam a palavra do Evangelho. Sabe, o que é você chegar na pessoa e falar: irmão, eu queria apresentar Jesus a você. Nem isso eles receberam. Imagina 40 milhões de africanos adorando ídolos de várias formas, de vários países. Sabemos hoje, por exemplo, que a China e o Japão lideram de 2 países que adoram Buda. É uma liderança enorme. É um país assim que adora Buda assim, de uma maneira que eles morrem por esse ídolo. E na África não é diferente. Na Índia, por exemplo, que é mais de 1 bilhão de pessoas na Índia, ali eles adoram mais de trilhões de deuses, muitos deuses. Nunca sequer ouviram falar do nome de Jesus. Quem é esse homem? O que ele fez? De onde ele veio? Nunca ouviram falar nada da questão do Senhor Jesus. Se os irmãos de repente nunca ouviram falar de nada sobre isso que estou falando, a partir do momento que os irmãos estão ouvindo, fiquem agora cientes que o nosso mundo está muito, mas muito perdido. O Senhor Jesus sempre nos alertou que nos últimos dias teria uma apostasia tão grande, teria uma sujeira tão grande que seria semelhante aos dias de Noé. Comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até que o dia em que Noé entrou na arca
e o dilúvio veio e consumiu a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Antes do Senhor Jesus vir, tudo isso aconteceria. O que está acontecendo? Uma delas é o Senhor Jesus não ser conhecido pela maioria da população. Posso dizer maioria, porque 3 bilhões, cerca de 3 bilhões ainda não ouviram falar de Jesus, sendo que temos aí mais ou menos 7 bilhões, dizem que até entre 7 a 8 bilhões de pessoas. Imagine você, quantas almas que já não partiram nesse mundo e que não estão prestes a partir. Que olha que outro dado muito assim, que me deixou muito chateado, muito triste, é saber, segundo a ONU, Organização das Nações Unidas, morrem cerca de 102, preste atenção, morrem cerca de 102 pessoas por minuto em todo o mundo. Uma média de 2 a 3 pessoas por segundo. Agora pega tudo que eu falei aqui, esses dados, fora outros dados que eu não peguei, eu peguei apenas os mais importantes, que mais me chamaram a atenção. Mas pega todos os dados registrados e os não registrados. Quantas pessoas que não partem para a eternidade a cada segundo? Está aqui, ó. Quantas pessoas que já não foram aqui, ó? 6 segundos. Quantas pessoas? Muitas pessoas. E para onde vai essas almas? Morreram como? Salvos? Morreram buscando ao Senhor Jesus? Morreram buscando ao Senhor? Morreram invocando o nome do Senhor Jesus? A qualquer momento, irmãos, como eu havia dito no início aqui, podemos partir. Podemos de repente terminar o culto aqui, graças a Deus terminar o culto, mas virar a esquina e acontecer alguma coisa. Não sou eu que estou falando, é o Senhor quem diz, porque não sabemos o dia, a hora, o momento que vamos partir. Se vai ser no dia do arrebatamento, se vai ser antes, quais condições que iremos partir com o Senhor Jesus, arrependendo dos nossos pecados, de repente, de algum pecado que temos cometido e ainda não nos consertamos com o Senhor Jesus? Será que vamos partir com a mente tranquila, pensando, estou com o Senhor? Ou será que vamos embora preocupados com alguma coisa, devendo, fazendo alguma coisa que de repente desagradou o Senhor, e que você tem na sua consciência que você fez e não se arrependeu ainda? Ou pior, algum parente nosso, que ainda não aceitou o Senhor Jesus, que de repente é um bêbado, bebe, está viciado em drogas, está viciado em outra coisa, futebol, outra coisa assim semelhante, que está em qualquer outra situação de perigo eminente, que em qualquer momento, se partir, irá para o inferno. Temos algum parente assim? Raciocine, pare para pensar. De repente pode ser sua mãe, seu pai, seu irmão, seu filho, sua filha, alguém que você ama muito, que não é da família, alguém que você conversou hoje. Aliás, já parou para pensar que hoje você pode ter conversado com uma pessoa que você gosta muito e ela não é cristã, e ela pode de repente amanhã você não conseguir mais falar com ela e ela partir sem a salvação? Amanhã você pode conversar de novo com essa pessoa e ela ainda está aqui. E depois de amanhã, será que ela vai estar? Será que você pregou o Evangelho para ela? Será que você levou a palavra do Senhor? Como diz lá em 1 Coríntios, a palavra diz para pregarmos o Evangelho como loucos, como pessoas assim, sem pensar em mais nada, apenas pregar o Evangelho. E não importar o que vão achar do Evangelho, mas pregar com fé, falando, dizendo assim: o Senhor Jesus está comigo. Independente do que vão achar da palavra, independente do que vão pensar de você, você tem levado o Evangelho para essas pessoas? Você tem se importado com elas? Se sim, irmãos, continue.
continue com fé, porque você vai conseguir trazer almas ao Senhor Jesus. Você vai conseguir fazer a tua obra ser concluída, um dia ou outro. Tenha paciência, continue insistindo, faça a obra. Caso contrário, se você não estiver fazendo, irmão, faça, mas faça com fervura, estude as Escrituras. Aliás, irmãos, as Escrituras, se não forem lidas corretamente, podemos de repente levar a palavra de uma forma que não vai conseguir convencer o pecador. É por isso que o Senhor diz, para alimentarmos da palavra, não só de pão, mas da palavra do Senhor. A palavra do Senhor é o alimento espiritual. Quando estamos alimentados dela, quando vamos abrir a boca, é como se fosse uma pessoa que acabou de se empanturrar de comida. No caso seria gula. A pessoa ali acaba às vezes vomitando de tão cheia de comida. Assim é a palavra do Senhor. Quanto mais você digere, quando você abrir a boca, a palavra do Senhor vai sair corretamente. Vai sair a palavra do Senhor, não vai sair coisas distorcidas, vai sair a palavra do Senhor corretamente. Vai sair muita graça da sua boca, porque o Senhor Jesus vai estar usando a nós. Então, irmãos, examine as Escrituras e pregue o Evangelho, porque olha, muitas pessoas morrem todo ano. Acabei de dizer aqui, muitas, milhões e milhões de pessoas morrem e sem a salvação. Olha, irmãos, se eu fosse rico, fosse milionário, eu jamais pensaria que, nossa, eu sou melhor que alguém. Muito pelo contrário. O que acontece? Eu poderia ser rico, de repente me corromper. O que aconteceria? Eu estaria dentro dessas estatísticas aqui. Perderia minha salvação. Às vezes eu penso assim, eu acho que às vezes eu sou pobre. Pobre que eu falo, não pobre de alma, de espírito, mas pobre financeiramente, dinheiro. E às vezes essa condição me traz muito melhor vida espiritual do que eu sendo rico. Um exemplo disso é o rei Davi, um homem poderoso, muito rico, tinha de tudo, ouro, prata, inclusive ele deixou para Salomão tanto ouro que a Bíblia diz que a prata era insignificante, tinha um valor de pedra, o mesmo valor que uma pedra. O que aconteceu? O homem tão forte na presença de Deus, que era Davi, caiu. Ele era segundo o coração de Deus, um homem inteiramente forte, firme, e caiu. Mas ele caiu em pecado, mas se arrependeu. Deus deu a chance para ele e ele se voltou para o Senhor. Agora, e pessoas que de repente caem no pecado e não conseguem sair delas, e você pode ser responsável por trazer essa alma de volta. Podemos ser de repente financeiramente abaixo de muitas pessoas ricas, ou então não ricas exatamente, mas muito melhor financeiramente, mas nós temos o poder dentro de nós de chamarmos essas pessoas a crer no Senhor Jesus Cristo, a ler as Escrituras para eles e ir a fundo em seus pecados. De repente, dependendo do pecado que for, da maneira que a pessoa for, se você conhecer a pessoa, de repente nem dá para tocar exatamente no pecado profundo dela, mas falar outras coisas para que ela não se sinta ofendida, para que ela veja com os seus próprios olhos que o maior pecado que ela comete, ela possa ver nas Escrituras, ela mesma. Irmãos, eu já vi um caso de um ateu que não acreditava de jeito nenhum na Bíblia, de jeito nenhum. Dizia que Jesus não era nada, dizia que Jesus nunca existiu, que aquilo ali era tudo balela, tudo escrito por mão de homens, que não tinha inspiração de nada, era tudo coisa, a única inspiração era deles. Eles diziam isso para coisa pior. Um cristão falou assim: leia a Bíblia, tenta desmascarar ela. O que esse homem fez, esse ateu fez? Leu a Bíblia, começou a ter dúvidas. Olha só, o cristão foi lá e falou: desmascara a Bíblia, já que você não acredita. Ele foi lá e leu, começou a ter dúvidas. Será que o que ele está falando é verdade? Já começou a entrar o Espírito Santo a trabalhar.
Não levou muito tempo, irmãos. Não sei se foi 3 meses ou 4 meses depois. Ele voltou para aquele homem que levou a palavra para ele e falou: olha, você tinha razão. Eu conheci a palavra, li e tentei desmascarar. Li os 4 evangelhos, os 4 evangelhos me abriram os olhos. Eu estava completamente cego e você conseguiu trazer a palavra para mim aqui. Eu consegui abrir os meus olhos espirituais. Aquilo que eu não acreditava hoje eu acredito. Glória a Deus. E esse homem ficou fora dessas estatísticas aqui. Ele poderia estar dentro dessas estatísticas aqui, mas o que ele fez? Ele simplesmente foi tentar desmascarar. Não era a intenção dele se converter, mas Deus viu a atitude do cristão que foi com fé e falou para ele: já que você não acredita no que eu estou falando, tenta desmascarar, pega essa Bíblia aqui e lê, e tenta ver se está alguma coisa errada, tenta ver se tem alguma profecia que você já viu acontecendo, não aconteceu. Não teve como. Tudo foi estudado. Esse homem foi a fundo, procurou, tentou de todas as formas tentar fazer com que todas essas letras do livro sagrado fossem desmascaradas, mas ele não conseguiu, porque a glória do Senhor Jesus operou sobre a vida desse homem. Glórias ao Senhor Jesus. Meu Deus do céu. Irmãos, para encerrar, eu gostaria de dizer aos irmãos que estou muito feliz por vocês estarem aqui. Vocês são muito privilegiados. Se estamos aqui é porque o Senhor permitiu que estivéssemos aqui. E como eu disse nesses dados, irmãos, tomem cuidado com as suas vidas espirituais, curem de suas almas. Como diz a irmã Fátima, agora há pouco disse, que o Senhor nos permitiu que abríssemos os olhos hoje, e muitas outras pessoas não conseguiram. Que pessoas? Pessoas dessas estatísticas aqui, infelizmente. Mas o Senhor sabe o que faz. Se o Senhor leva alguém, é porque não faltou oportunidade, irmãos. Mas se você tem alguém na família, algum conhecido, ou você mesmo que está aqui hoje, você ainda não é convertido, que está me ouvindo, busque a salvação enquanto ainda tem. O Senhor diz aqui em alto e bom som: buscai. Ele diz aqui: buscai a mim enquanto se pode achar, invoca-me. Invoca. Por quê? Porque não sabemos a que hora podemos partir. Não esqueçam, irmãos, que a nossa salvação, como disse a irmã, é individual. Temos que buscar a nossa salvação, e em oração e pregação do Evangelho, tentar fazer o possível e o impossível para trazer um máximo de almas ao reino do Senhor Jesus. Não temos que se preocupar apenas conosco, mas também com o próximo. Às vezes nós trabalhamos em um lugar que de repente esteja cheio de ímpios, que está aqui nessas estatísticas aqui, ó, que podem fazer parte, aliás, desses dados aqui, e que de repente num acidente de trabalho, ou então na escola, alguma coisa, de repente alguém usa droga, alguém bebe muito, de repente pode dar uma cirrose, sei lá, pode acontecer qualquer coisa, irmãos, e não podemos mais ver essas pessoas, e a consciência nossa vai pesar, porque não pregamos a palavra. Temos que pregar. Se pregarmos a palavra a fundo, com toda a fé, com toda a coragem, e orarmos pelos nossos próximos, mesmo que ele não queira ouvir a você, mesmo que ele morrer sem a salvação, nós vamos ficar tristes por um lado, mas vamos ficar felizes pelo outro, porque batalhamos para isso, nós tentamos. Os meus avós, alguns aqui conhecem os meus avós, minha avó Ana, meu avô Dionísio. Eles estão muito velhos de idade. O meu avô, ele usa marca-passo, sente muita falta de ar. Duas vezes aliás, eu e meu primo,
um primo lá de Mirassol, um diácono, José, o irmão José. Fomos lá 2 vezes, insistimos na pregação da palavra com eles. Fomos com muita delicadeza, fomos com muita precisão, mas mesmo assim recusaram a palavra do Senhor. Não quiseram se ajoelhar diante do Senhor, quiseram continuar nos caminhos que eles estão tortos, perdidos. Nós chegávamos lá com tanta alegria, éramos recebidos, entrávamos com a palavra devagar, porque são pessoas muito difíceis de lidar. Nós temos que ir como estrategistas, porque o diabo também arma estratégias para tentar derrubar as pessoas. Então o cristão também tem que ter, não só, olha só como que é difícil ler a palavra, como que é difícil levar a palavra. Não é apenas levar, Jesus te ama, Jesus é aqui. Não, dependendo da pessoa, tem que armar uma estratégia muito bem armada, levar uma palavra correta, buscar no Senhor em oração qual palavra levar, porque o Senhor não pode obrigar essa pessoa a se converter, logicamente que não, mas o Senhor vai fazer de tudo, mostrar para nós o que devemos fazer para que essas pessoas se convertam. Se elas não se converterem, não podemos fazer mais nada a não ser orar, até que elas se convertam ou que elas partam, se for assim a vontade do Senhor. Por isso, irmãos, eu falo nessa noite para vocês: não desistam das almas, não desistam de buscar o caminho do Senhor. O caminho do Senhor é muito espinhoso em nossas vidas. Nós que estamos no caminho do Senhor, iremos sempre caminhar por caminhos pedregulhosos, cheios de espinhos, cheios de pedras, como por exemplo aquele filme cristão lá, que é Uma Jornada para o Céu. Cristão, Uma Jornada para o Céu. Quem já assistiu aquele filme sabe o que mostra as dificuldades de um cristão lá. E para você entender aquele filme de fato, tem que assistir 2 ou 3 vezes, para você entender do início ao fim o que significa cada coisa. Aquele homem que se chamava cristão naquele filme, ele passa por coisas absurdas, coisas assim que é tremenda. Ele sai do caminho algumas vezes, mas ele volta com muito sofrimento, volta com mais sofrimento ainda. Ele quer, tem uma parte do filme que ele tenta ir por um caminho que pensa que é mais fácil, que vai levar para o céu, mas ele não faz ideia que está entrando num caminho onde o inimigo vai querer matá-lo. E quando ele consegue sair daquele caminho com muita dificuldade, ele chega a quase morrer, mas sai, ele volta para o caminho, enfrenta mais dificuldades, e quando ele chega próximo da porta do céu, tem um caminho que eles têm que atravessar, onde é muito difícil deles atravessarem, mas eles foram com fé e conseguiram atravessar. Chegaram lá e entraram no reino dos céus. E tem outro rapaz lá, nesse mesmo filme, que ele não passou pela porta, que no caso a porta representa como se fosse a igreja, ele recebendo a palavra de Deus e levando adiante, fazendo com que aquilo que ele ouviu naquela porta em diante fosse tudo para a vida dele, tudo, exatamente tudo. E esse homem não passou pela porta, ele cortou o caminho, pensando que estava no caminho certo, mas não estava. E ele foi para a porta do céu, queria entrar, e os anjos não o reconheceram. Disse: quem é você? Eu comi e bebi na presença do rei. Aí quando pensa que não, aparece um anjo atrás dele, já amarrando suas mãos e levando para o abismo eterno. Por quê? Porque ele não passou pela porta. Como que uma pessoa quer ser salva se não passa pela porta, se não ouve as escrituras, se não ouve as pregações, se não presta atenção? Porque muitas pessoas de repente não leem a palavra, não ouvem com atenção a pregação e acabam achando que está certo, no caminho certo, mas não está, porque no seu coração não tem recebido a palavra, não tem sentido da palavra do Senhor. Então, irmãos, é muito sério isso. Para que isso tudo aqui, todos esses dados aqui, principalmente aqui, o dos vítimas de arma de fogo, que de repente até cristãos podem partir por permissão do Senhor, como eu havia dito.
Orem, irmãos, não só por suas almas, mas pelas almas de todos os próximos. Seja um cristão afastado, um cristão que esteja na igreja, alguém que você vê que é totalmente mundano, seja quem for, não desista jamais de cada alma que você sabe que está perdida, porque vai valer a pena, irmãos. O esforço vale a pena. Eu consegui já, com a graça do Senhor Jesus, consegui já com muita dificuldade trazer alguns irmãos para o Senhor Jesus. Não foi fácil, foi debaixo de muita oração, de muito jejum. É muito difícil tudo isso que a gente faz, irmãos, mas vale a pena no final. Teve um irmão que se converteu, de tanto que eu orei, insisti por ele. Ele veio para o Senhor Jesus, sabe como? Ele veio porque o Espírito Santo o convenceu. Eu orava: Senhor Jesus, move o Espírito Santo sobre a vida daquela pessoa. Move o Espírito Santo sobre muitas pessoas, aliás. Eu sempre orava por muitas pessoas. E de repente, no meio dessas orações fervorosas, esse irmão chegou em mim e falou: olha, irmão, senti vontade de ir para a igreja. Ele mexia com drogas, mexia com o mundo do crime. Ele morava numa favela lá da cidade de Porto Alegre, que eu morei já 1 ano mais ou menos em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. E esse irmão saiu do mundo das drogas, do crime, e veio ao Senhor Jesus, e veio falando para mim esse testemunho, que sentiu no coração que tinha que ir para a igreja. Foi lá, se ajoelhou, e o que fez? Se confessou os seus pecados e falou: não quero mais ser o mesmo que eu era antes, Senhor. Entrego minha alma a Ti. Eu chorei muito aquele dia, irmãos. Agradeci muito ao Senhor por ouvir a minha oração. E junto daquele mesmo irmão, veio outros 2 a se converter, por testemunho dele. E 2 desses homens trabalhavam comigo no shopping que eu trabalhei lá. E os 2 vieram para Cristo. E Deus trabalhou imensamente na vida deles para que eles viessem. Não foi por acaso. Isso é o poder da oração, irmãos. Não desista de forma alguma. Com a permissão do pastor, eu queria orar. Senhor Jesus, em Teu nome neste instante, Senhor, eu clamo a Ti de todo o meu coração. Não permita, Senhor, que tantas almas partam para a eternidade sem a salvação, Senhor. Se for da Tua permissão, faça partir cada alma, mas com a salvação eterna. Todos que estamos aqui, Senhor, de repente tem alguém que não é convertido ainda, Senhor. Traga a conversão, Senhor. Traga todos os irmãos a pregar a palavra, Senhor. A palavra tão bendita, tão maravilhosa, tão agraciada, Senhor. Faça-nos pregar o Evangelho a quem ainda não tem a Sua palavra, Senhor. Faça-se converter quem ainda não é convertido. Faça deixar a bebedice, a droga, o crime, ou qualquer outra coisa, Senhor. Imprudências no trânsito, para evitar tantas mortes, tantas sequelas, tantas coisas, Senhor. Faça com que tudo isso seja impedido. Faça com que Tua graça chegue no coração de cada pessoa, em todo o mundo, não só aqui, mas na África, na China, no Japão, aqui no Brasil mesmo, em qualquer lugar, qualquer país. Em nome do Senhor Jesus, liberte todas as almas que ainda não estão convertidas, Senhor. Tragam para a salvação eterna. Eu lhe peço isso e tudo mais, Senhor, em nome do Senhor Jesus.